Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Em conversa obtida pela Polícia Federal, o aliado de Jair Bolsonaro propõe golpe de Estado a ajudante de ordens do ex-presidente depois de derrota na eleição. Os dois foram presos ontem. E o Supremo Tribunal Federal forma maioria para anular indulto a Daniel Silveira, concedido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O presidente Lula dá posse a representantes de todos os estados na recriação do Conselhão e volta a criticar o Banco Central e a taxa básica de juros. Como se um homem sozinho pudesse saber mais do que a cabeça de 215 milhões de pessoas. Em entrevista ao É Notícia, prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, fala sobre a disputa para reunir apoio dos partidos à reeleição. Essa cidade é muito complexa. Não dá para você querer governar uma cidade dessa na base do discurso, sendo ventílico de marqueteiro. Tem que pôr o pé no barro. Polícia prende 49 foragidos com armas de fogo irregulares depois do fim do prazo do recadastramento. O Supremo Tribunal Federal formou maioria agora há pouco para anular a graça concedida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao então deputado Daniel Silveira. Vamos a Brasília ao vivo conversar com a repórter Maria Ferreira. Acabou de acontecer, né, Maria? Esse placar, nem todos os ministros votaram, mas já é suficiente, quer dizer, já está dada a maioria. Pelo visto, Daniel Silveira vai continuar preso. Boa noite para você e nos conte como foi o placar, por favor. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto, e a todos que nos acompanham. Olha, o placar ficou 6-2. 5 ministros acompanharam o voto da relatora, a ministra Rosa Weber, a favor de anular esse perdão da pena que foi concedido pelo então presidente Jair Bolsonaro a Daniel Silveira. Os ministros entenderam que o indulto concedido pelo presidente é inconstitucional porque ele levou em consideração interesses pessoais ao proteger um aliado político. Apenas os ministros Nunes Marques e André Mendonça votaram contra essa anulação desse indulto. Lembrando que Nunes Marques e André Mendonça foram indicados ao STF na gestão de Jair Bolsonaro. Portanto, 6-2. O julgamento foi suspenso hoje por conta do horário, deve retornar na semana que vem com os votos dos ministros Gilmar Mendes e Luiz Fux. Mas, como você disse, já existe, então, essa maioria para que esse indulto concedido a Daniel Silveira seja anulado. O ex-deputado Daniel Silveira foi condenado, só lembrando, no ano passado, a 8 anos e 9 meses de prisão por ameaça ao Estado Democrático de Direito e por coação. Um dia depois dessa condenação dele pelo STF, o então presidente Jair Bolsonaro concedeu esse perdão da pena. Daniel Silveira está preso desde fevereiro porque descumpriu medidas cautelares antes que esse julgamento sobre essa questão acontecesse no STF. Eu volto com vocês. Obrigado, Maria. E os 6 suspeitos presos na operação que investiga uma suposta fraude nos cartões de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro ficaram em silêncio nos depoimentos tomados logo após as prisões. Eles serão interrogados novamente, mas a Polícia Federal ainda não definiu a data. Os objetos apreendidos ontem passarão por perícia, entre eles o telefone do ex-presidente Bolsonaro. O material que a Polícia Federal apreendeu no Rio de Janeiro chegou hoje em Brasília. Celulares, documentos e dinheiro vão passar por perícia. Os policiais apreenderam cerca de US$35 mil e R$16 mil na casa do coronel Mauro Cid Barbosa, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Cid segue preso na Polícia do Exército, em Brasília. Segundo a defesa, ele ficou em silêncio no depoimento porque nem a Polícia Federal tinha acesso ao inquérito que provocou as prisões. O advogado dele explicou a origem do dinheiro apreendido. Todo militar que tem uma missão a ser executada no exterior, ele tem aberta em seu favor automaticamente uma conta bancária no Banco do Brasil, agência em Miami. Não recordo agora a agência, mas em Miami. Para que sejam depositados os seus soldos. Ele apresentou ontem o extrato, aliás, à autoridade policial, justificando, olha, esses aqui foram saques que eu fiz da minha conta com o meu dinheiro do meu salário.
Além da acusação de falsificar o cartão de vacina do ex-presidente, Mauro Cid é suspeito de cometer a mesma fraude na documentação dele, da esposa e das 3 filhas do casal. O objetivo seria burlar as restrições sanitárias e entrar nos Estados Unidos, onde a vacinação contra a Covid-19 é obrigatória. Ele me disse, doutor, isso é um absurdo, o que eu estou vendo aqui não tem, o delegado está me dizendo alguma coisa de vacina, eu não tenho nada com isso, não tem fundamento. Além do ex-ajudante de ordens, a Polícia Federal investiga outras 15 pessoas. São suspeitos de terem os próprios dados adulterados ou de terem fraudado o sistema de vacinação do Ministério da Saúde. Além deles, outras pessoas devem ser ouvidas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Federal ouça no prazo de 5 dias os profissionais que teriam aplicado as 2 doses da vacina contra a Covid-19 no ex-presidente Jair Bolsonaro, identificados como Diego da Silva Pires e Silvana de Oliveira Pereira. A vice-procuradora-geral da República discordou do enredo da Polícia Federal. No entendimento de Lindor Araújo, Mauro Cid arquitetou e capitaneou toda a ação criminosa sem o conhecimento e sem a anuência do ex-presidente da República. A vice-procuradora-geral também se manifestou contra o mandado de busca e apreensão na casa do ex-presidente. Em evento no Ministério da Justiça, o diretor-geral da Polícia Federal explicou por que não apreendeu o passaporte de Bolsonaro. Não há impedimento de saída do país, não é objeto da investigação nada referente a isso e, portanto, o entendimento comum, tanto nosso quanto da relatoria do processo, é da desnecessidade, pelo menos no momento de apreensão desses passaportes. E conforme as investigações sobre a suposta fraude nos dados de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro avançam, dados sobre outros casos começam a surgir. Ailton Barros, major reformado do Exército, preso ontem, aparece em mensagens discutindo um golpe de Estado. Veja a gravidade. Golpe de Estado com Mauro Cid, que é o ex-ajudante de ordem Jair Bolsonaro, faz tudo, homem de confiança que gozava da intimidade do ex-presidente. Para falar sobre esse assunto, vamos a Brasília conversar com o repórter Igor Damasceno. Boa noite, Igor. Você pode nos revelar o teor dessas conversas do major reformado? Oi, Amanda, boa noite a você, também ao Augusto, boa noite a todos. Nos áudios que estão com a Polícia Federal, o ex-major fala de um plano para aprovar um decreto de garantia da lei e da ordem com o objetivo de que o ex-presidente Jair Bolsonaro se mantivesse no cargo. Ainda não se sabe se essas conversas têm alguma relação com a minuta golpista encontrada na casa do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública de Brasília, Anderson Torres. A polícia vai começar esse processo investigativo. A nossa equipe transcreveu os áudios dessa conversa. Eu vou pedir para a produção colocar no ar agora, em tela cheia. Olha, de acordo com os áudios que a CNN Brasil teve acesso, Ailton Barros, apontado como homem de confiança do ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmou que, se for preciso agir fora das 4 linhas da Constituição para não passar a faixa presidencial, assim eles iriam fazer. Eles também articulam uma eventual prisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e combinam de, no dia seguinte, assinar a portaria da garantia da lei e da ordem. A ideia era deixar o poder com as Forças Armadas e que Bolsonaro fosse a maior autoridade do país. A defesa de Mauro Cid confirmou que ele manteve conversas com Ailton Barros, mas negou que o assunto era esse possível golpe de Estado. O líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, também se posicionou sobre o assunto. Vamos ouvir. A falsificação, a adulteração do cartão de vacina foi, por mais incrível que pareça, o menor dos crimes. O ex-presidente da República participou diretamente, através de seus auxiliares, e talvez ele próprio, da articulação de uma tentativa de golpe de Estado.
E a gente precisa botar isso em contexto, né, Augusto? Porque depois disso foi encontrada a minuta do golpe na casa do ex-ministro da Justiça, Jair Bolsonaro, Anderson Torres, que está preso, que também consistia num plano, numa trama para arquitetar um golpe, não reconhecer o resultado das eleições do ano passado. Você teve aquele episódio do senador Marcos Duval indo até o Palácio conversar com Jair Bolsonaro e também com o deputado Daniel Silveira para gravar Alexandre de Moraes. Então, você tem várias peças aí que começam a se encaixar, parecem formar a arquitetura de uma tentativa de golpe. E você teve a tentativa em si, que é a invasão à sede dos três poderes no dia 8 de janeiro. Apontam indícios aí para alguma evidência, né? Exato. A Polícia Federal marcou para o dia 8 de maio o depoimento do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, sobre a atuação da Polícia Rodoviária Federal no dia 30 de outubro do ano passado, quando foi realizado o segundo turno das eleições. Investigações da Controladoria Geral da União mostraram que a Polícia Rodoviária aumentou a fiscalização de maneira atípica em estados da região Nordeste, onde o então candidato Lula teve mais votos. Inicialmente, o depoimento de Torres estava marcado para o dia 24 de abril, mas foi adiado por motivos de saúde. Ontem, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, afirmou que Torres passou por avaliação médica e determinou que fosse marcada uma nova data. Um laudo do Ministério Público do Rio de Janeiro encontrou indícios de que houve prática de rachadinha no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro. Os detalhes foram divulgados pelo jornal O Globo. O repórter Tony Vendramini, direto do Rio de Janeiro, traz as informações ao vivo para a gente. Tony, o que é que o Ministério Público descobriu desse esquema de rachadinha aí? Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, segundo a reportagem, para produzir esse laudo, o Laboratório de Tecnologia de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro do Ministério Público investigou 27 pessoas e 5 empresas ligadas a Carlos Bolsonaro. O documento aponta que entre 2009 e 2018, Jorge Luiz Fernandes, que é chefe de gabinete de Carlos, recebeu cerca de R$2 milhões em diversos depósitos feitos por outros 6 funcionários. O Jorge, que trabalha com Carlos Bolsonaro desde 2001, é casado com uma das depositantes e é cunhado de Carlos Alberto Sobral Franco, que foi lotado no gabinete do ex-presidente Jair Bolsonaro quando ele era deputado federal. O laudo também aponta que o Jorge usou sua conta pessoal para pagar despesas do vereador. Os responsáveis pela investigação agora querem saber se esses pagamentos eram regulares, o que configuraria que Carlos Bolsonaro se beneficiou do esquema. O Carlos esteve hoje normalmente na Câmara dos Vereadores, participou da sessão, mas deixou o local sem dar entrevistas. Em nota divulgada pelas redes sociais, a defesa dele argumenta que é preciso apurar o vazamento de possíveis documentos que estão sob sigilo, que a matéria tem o intuito de promover ataques a Carlos Bolsonaro e que ele está à disposição do Ministério Público. Augusto, Amanda. Obrigada, Tony. O general Marcos Antônio Amaro dos Santos tomou posse como ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, GSI. A cerimônia foi fechada e contou com a participação de Ricardo Capelli, que ocupava o cargo interinamente. O novo ministro vai substituir o general Gonçalves Dias, o G. Dias, que deixou o GSI depois da divulgação de vídeos que mostravam interagindo com invasores durante os ataques golpistas de 8 de janeiro. O general Amaro está na reserva desde 2022 e comandou, durante o governo Dilma Rousseff, a Casa Militar da Presidência da República, que é um órgão equivalente ao Gabinete de Segurança Institucional. E a Comissão de Relações Exteriores do Senado aprovou por unanimidade a indicação do delegado da Polícia Federal, Luiz Fernando Correia, para o cargo de diretor-geral da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. O delegado foi sabatinado hoje pelos senadores e disse que o principal desafio será reestruturar e reorganizar a agência. A indicação feita pelo presidente Lula ainda precisa ser aprovada pelo plenário do Senado. A Polícia Federal prendeu 49 pessoas durante uma operação envolvendo os chamados CACs, colecionadores, atiradores e caçadores. Eles estavam com os armamentos irregulares. Vamos voltar a Brasília conversar com a Maria Ferreira, que tem mais informações. Oi, Maria, boa noite. Mais uma vez, né?
Boa noite mais uma vez, Amanda. Boa noite a todos. Olha, todas essas 49 pessoas que foram presas hoje tinham mandados de prisão em aberto por crimes como homicídio, tráfico de drogas, roubo e extorsão mediante sequestro. Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, foi possível chegar a essas pessoas porque o governo cruzou dados com esse número, de recadastramentos de armas de fogo. Ele falou sobre isso em coletiva de imprensa hoje. Vamos ouvir. Com o cruzamento que será feito, que está sendo feito agora, não era feito antes. Este é o erro. E que nós estamos corrigindo a partir do recadastramento para que haja isto e, posteriormente, uma automação disto. Hoje são cadastros diferentes, mas a Polícia Federal já começou a fazer esse cadastramento a partir dos recadastrados com o Banco Nacional de mandados de prisão em aberto, exatamente para evitar essa situação paradoxal de um cidadão ter uma arma e ter, ao mesmo tempo, um mandado de prisão. E olha, em janeiro, o governo determinou que as armas desses chamados CACs, que foram compradas a partir de 2019, tinham que ser registradas na Polícia Federal. Antes, elas eram cadastradas no Exército. O prazo desse recadastramento acabou ontem e mais de 940 mil armas foram registradas. Só que pouco mais de 6 mil CACs não fizeram esse recadastramento. Segundo o ministro da Justiça, essa operação que aconteceu hoje, feita pela Polícia Federal, é permanente e, portanto, então, outras pessoas devem sim ser presas. Flávio Dino ainda afirmou que o Ministério da Justiça está trabalhando na regulamentação de um decreto que foi publicado em janeiro, que reduziu, inclusive, o número de armas permitidas para esses chamados CACs. Eu volto com você. Obrigado, Maria. O presidente Lula deu posse hoje aos novos integrantes do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o Conselhão. Lula reafirmou a necessidade de buscar formas de desenvolver a economia com respeito ao meio ambiente. O chamado Conselhão foi criado no primeiro mandato do presidente Lula e extinto em 2019 no governo Bolsonaro. Recriado agora, o colegiado tem a função de auxiliar no desenvolvimento de políticas públicas. Integrantes de diversas áreas da sociedade civil, como líderes de movimentos sociais, do agronegócio, empresários, economistas e até mesmo influenciadores digitais, irão se reunir periodicamente para discutir e apresentar propostas ao governo federal. E mostrar para o Brasil que o diálogo é possível. Mostrar para o Brasil que nós não queremos viver num cercadinho. Não queremos viver dentro das nossas bolhas. Essa é a primeira vez que todos os estados do país são representados no Conselho. Entre os 246 integrantes está a empresária Luísa Trajano. Ela destacou a importância de sair da teoria e buscar logo medidas práticas para recuperar a economia do país. Já a filósofa Sueli Carneiro destacou a importância de buscar a justiça social. Obrigada, presidente Lula, por nos devolver a esperança de que outro país é possível e que nele a superação da vergonhosa desigualdade racial promovida pelo racismo e a discriminação serão efetivamente combatidas. O Conselho, que agora tem sustentável no nome, terá pela frente um dos maiores desafios do atual governo: conciliar o crescimento econômico, onde o agronegócio é protagonista, com a sustentabilidade e a responsabilidade social. A possibilidade, sim, de termos garantidos direitos territoriais, a demarcação das terras, com o avanço também da produção do agronegócio. Não precisamos derrubar mais uma árvore para aumentar a nossa produção, até para dobrada. Eu acho que aqui vocês vão ter que, em algum momento, discutir como é que a gente vai recuperar as terras degradadas desse país para que a gente possa preservar o que tem que ser preservado e produzir o que a gente tem que produzir.
Durante o discurso no Conselho, o presidente Lula voltou a criticar a taxa de juros. Ontem, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom, manteve a Selic em 13,75% ao ano. O presidente afirmou que o Conselhão pode, inclusive, discutir a taxa de juros e voltou a dizer que setores da economia não podem ficar submetidos à vontade de uma pessoa só. É engraçado, é muito engraçado o que se pensa nesse país. Todo mundo aqui pode falar de tudo, só não pode falar de juros. A federação, a Fiesp, precisa tomar muito cuidado para falar de juros. A Federação do Comércio, muito cuidado. As indústrias têxteis, muito cuidado. Todo mundo tem que ter cuidado. Ninguém fala de juros. Como se um homem sozinho pudesse saber mais do que a cabeça de 215 milhões de pessoas. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que prevê multa para as empresas que pagarem salários menores a mulheres em funções semelhantes à de homens. A proposta, que é promessa de campanha do presidente Lula, foi enviada ao Congresso no dia 8 de março, como parte das comemorações pelo Dia Internacional da Mulher. O texto aprovado prevê multa de 10 vezes o novo salário da funcionária discriminada e segue agora para a votação no Senado. O IBGE estendeu o prazo de apuração de dados para o censo mais uma vez, agora até o final do mês. Depois de vários adiamentos, o Instituto prometeu divulgar os resultados definitivos no dia 28 de junho. A primeira previsão do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, era outubro do ano passado. O prazo acabou sendo estendido até dezembro e, no início de 2023, novamente foi prorrogado. O motivo da série de adiamentos foi o número de pessoas entrevistadas abaixo do previsto, principalmente em locais de alta renda. O objetivo é reverter recusas, revisitar domicílios que inicialmente tiveram morador ausente, além de verificar domicílios vagos e de uso ocasional. Os resultados definitivos do censo 2022 estão previstos para o dia 28 de junho. A coleta que ocorre agora, ela ocorre de forma orientada pelo Comitê de Fechamento do Censo. As superintendências estaduais hoje, elas estão indo nos locais onde nós percebemos que existe problema. Os licenciadores vão várias vezes, e os moradores, eles não atendem. Segundo o IBGE, cerca de 194 milhões de pessoas tiveram os dados coletados, o que representa 93% do esperado pelo Instituto. São Paulo, Mato Grosso e Rio de Janeiro foram as cidades com menor índice de resposta. O último levantamento foi realizado em 2010. A nova edição deveria ter acontecido em 2020, mas acabou sendo adiada por causa da pandemia. Ao identificar o tamanho exato da população e características como idade, sexo, escolaridade e renda, a pesquisa permite traçar um perfil socioeconômico do país, que serve de base para a definição de políticas públicas. Todas as políticas públicas que são construídas com evidência, elas são muito mais precisas. A população que reside em baixa renda, em áreas de baixa renda, ela precisa do censo por conta de escola, por conta de saneamento básico, por conta de emprego, né? A população no extrato de renda mais alto, ela precisa do censo para quê? Segurança, transporte, até mesmo para investimento. Então, o censo importa para todo mundo. O morador que não for localizado pode ainda responder o questionário por telefone ou através da internet. O número de reclamações nos 3 primeiros meses deste ano contra planos de saúde é o maior registrado desde 2018. Os dados são da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. A Daiana é paciente de câncer de mama metastático. Em fevereiro deste ano, a doença teve uma progressão para o pulmão e, por isso, os médicos decidiram por uma combinação de medicamentos para o tratamento. O problema foi que o convênio médico dela negou um dos remédios. Liguei na ouvidoria e na ouvidoria também eles deram outra resposta com negativa. Também pela ANS, a resposta foi a negativa. Então, assim, eu tive que ir em outro município e aí eu consegui em 2 dias que o outro plano de saúde liberasse para mim. Segundo o Índice Geral de Reclamações da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, só nos 3 primeiros meses deste ano, o número de queixas registradas já é o maior
desde 2018, quando o índice passou a ser medido. E a maioria está relacionada à cobertura oferecida pelos planos. Em 2018, o índice de reclamações era de 15,5. Em 2019, passou para 21,5. Em 2020, o número foi de 24,1. Em 2021, 30,2. E no ano passado, 37. Agora, o índice chegou a 43,3, considerando apenas os meses de janeiro, fevereiro e março deste ano. Entre os estados campeões de reclamações estão Roraima, Amapá, Acre, Bahia e Sergipe. Rio de Janeiro ocupa o 8º lugar e São Paulo aparece na 10ª colocação. Desde setembro, uma lei determina que os exames, tratamentos, terapias e medicamentos não previstos na lista da ANS passam a ter cobertura obrigatória pelas operadoras de saúde. Por isso, caso o plano insista em não cobrir, o cliente deve acionar a justiça. Ele pode fazer uma reclamação diretamente no site da ANS, que é uma notificação informando a recusa injustificada do plano de saúde. A ANS normalmente comunica o plano de saúde, notifica o plano de saúde para que ele se componha com o usuário. Se ainda assim a recusa permanecer, aí ele realmente só tem a justiça como alternativa para obter esse recurso imediato que a operadora está negando. Foi essa a saída que a Gabriela encontrou. Ela entrou na justiça contra o plano de saúde para conseguir um tratamento específico para os filhos diagnosticados com autismo. Não ter o suporte do plano, ter que recorrer à justiça é muito frustrante, porque o tempo vai passando e as crianças, meus filhos precisam de um tratamento, adequado e não tem. Meus filhos, nesse momento, eles estão perdendo, porque eles estão sem terapia, estão sem acesso à saúde e o tempo não volta realmente atrás, O Ministério da Saúde lançou uma campanha de combate à dengue, zika vírus e chikungunya. Segundo o governo, de janeiro a abril deste ano, os casos de dengue cresceram 30% no país. A mobilização, que começou hoje em rádio, TV e internet, alerta sobre sintomas, formas de prevenção e controle ao Aedes aegypti, que é o mosquito transmissor das doenças. Só este ano já foram investidos 84 milhões de reais em ações de combate à proliferação do inseto. A partir de sábado, os paulistanos maiores de 18 anos, aqueles que moram na capital paulista, já poderão receber a dose da vacina bivalente contra a Covid-19. O repórter David Diogo tem ao vivo os detalhes para a gente dessa imunização. Boa noite para você, David. O lote que recebeu é da Pfizer, um lote extra que chegou. Exatamente, Augusto. Boa noite a você, a Amanda e a todos que nos acompanham. Para atender esse público, o município recebeu do Ministério da Saúde mais de 1 milhão de doses do imunizante que serão distribuídas para as unidades básicas de saúde da cidade. É sempre bom ressaltar que a imunização com a Pfizer bivalente é recomendada para quem já completou o esquema básico de vacinação ou que já recebeu 1 ou 2 doses de reforço, respeitando o intervalo de 4 meses da mais recente dose recebida. A Prefeitura reforça a importância de que os grupos prioritários, principalmente os idosos, procurem as unidades para tomar a vacina contra a Covid-19. Além do início da vacinação das pessoas acima de 18 anos, o sábado será também o dia D de multivacinação, com a atualização de carteirinhas de vacinas de crianças e adolescentes com imunizantes do calendário do Programa Nacional de Imunização. Lembrando que, além das UBSs, a vacina contra a Covid-19 está disponível nas unidades de assistências médicas ambulatoriais, as AMAs. Augusto, Amanda. Obrigada, David. No programa É Notícia, que vai ao ar hoje às 11h45 da noite, o jornalista Kennedy Alencar entrevista o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB. Na entrevista, Nunes falou sobre a boa relação com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e a possibilidade de aliança com o PL. Acho que é um direito deles lançarem o candidato, como também é um direito meu de tentar ter o PL junto comigo por conta de um histórico. Vi mais uma declaração do vereador Isaac Félix, presidente do Diretório Municipal do PL, dizendo que não quer Salles, que não se colocar o Salles. O senhor está confiante que consegue atrair o PL para a sua aliança? Eu creio que sim. Pelo depoimento, você pega o presidente do diretório e fala assim, o Salles, se colocar ali no jardim, ele não precisa voltar para casa,
Essa cidade é muito complexa. Não dá para você querer governar uma cidade dessa na base do discurso, sendo ventílico de marqueteiro. Tem que pôr o pé no barro. O senhor falou da parceria aí com o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos. O senhor espera ter o apoio dele e a sua candidatura a prefeito? A reeleição? Eu espero ter o apoio seu, que é dele, né? Não, mas ele é teu parceiro político. A gente espera. Está construindo isso? Eu tenho uma relação muito boa com Sim. o Tarcísio, né? Que transcende, inclusive, a relação governador-prefeito, que é ótima. É algo impressionante como a gente fala direto e as ações estão muito sincronizadas. É muito natural eu e o Tarcísio continuarmos juntos. Construir essa aliança. Construir é muito natural. Durante a entrevista, o prefeito de São Paulo criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro. Infelizmente, alguns posicionamentos, principalmente com relação à vacina, totalmente errados, né? Que eu espero que, com o decorrer do tempo, ele possa refletir sobre essa questão, né? E o presidente que foi eleito, que a gente tem que respeitar dentro do processo democrático brasileiro. O prefeito Ricardo Nunes enfatizou a confiança no governo de Lula, mas também criticou a escolha de Dilma Rousseff para o antigo governo. Hoje não tem como negar, no Brasil tem duas pessoas capazes de mover massa, Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Tem uma história bonita que veio lá do sindicalismo, fez um governo bom, que deu bons resultados. Acho que acabou errando na escolha da presidente Dilma para aquela função, não para outra, mas para aquela função. O povo brasileiro precisa da liderança do presidente Lula para que as coisas possam dar certo, torcendo, tomara que faça um bom governo, é a minha esperança, minha expectativa. O programa completo você acompanha hoje à noite, às 11h45. O Tribunal Superior Eleitoral cassou os mandatos do prefeito de Brusque, em Santa Catarina, Ari Vec, do MDB, e do vice Gilmar Doerner, do Republicanos. O colegiado do TSE julgou que a chapa contou com apoio e mobilização desproporcionais da empresa varejista do empresário Luciano Hang em relação aos outros candidatos. Hang também foi declarado inelegível. Uma nova eleição será feita para escolher os prefeito e vice da cidade de Brusque, no interior do estado. Agentes das Polícias Civil e Federal prenderam cerca de 30 suspeitos de integrar uma organização do tráfico internacional de drogas. A operação foi realizada simultaneamente em Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Goiás, Espírito Santo e em 7 cidades do Paraná, principalmente na região do Porto de Paranaguá. A ação também contou com a participação de auditores da Receita Federal. Com a ajuda de um cão farejador, foram encontradas cocaína e maconha na carroceria de veículos. Segundo a Polícia Federal, a droga movimentada pelo grupo tinha como principal destino os portos da Europa. Foram decretadas medidas patrimoniais, como sequestro de imóveis e bloqueio de bens e contas bancárias. O valor estimado das apreensões passa de R$1 bilhão. 3 pessoas estão foragidas. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Nos vemos amanhã. Obrigado pela sua audiência. Até amanhã. Uma ótima noite.